pergunta é a seguinte, meu amigo: você daria um descanso para o Zeca e também para o Oswaldo? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tá certo? Mas antes, eu queria só complementar duas informaçõezinhas do vídeo das 6 horas da manhã, que eu acabei me passando, rapaz. Camutanga, que saiu sentindo no jogo contra o Fortaleza, não preocupa, tá? Jogador, caso o Léo Condé use os titulares, vai para o jogo, ok? Camutanga. Rodrigo Andrade está suspenso, não vai enfrentar a equipe do 13, beleza? Então era só esse complemento de informações para você ficar aqui muito bem informado no Resenha do Leão. E também pedir o seu like, que é o joinha, pedir para você se inscrever no canal e lembrar você que tudo que acontece aqui tem um oferecimento de Uniagro, meu amigo, na fazenda ou no estádio Agro em todos os campos. Então bora lá. Zeca, lateral direito, 29 anos, 16 jogos na temporada. O Zeca só ficou de fora de 2 jogos, contra o Jequié, fora de casa, e contra a Juazeirense. Nesses 2 jogos, quem atuou foi o Cáceres. Agora, falando um pouquinho do Cáceres, eu venho acompanhando os treinamentos e não vem me agradando muito, tá? Para ser muito sincero a vocês, o Cáceres nos treinos... Marcos, treino é treino, jogo é jogo. Mas ele não teve praticamente grandes oportunidades ainda, né? Jogou 2 jogos fora de casa, contra o Jequié e contra a Juazeirense. Então, a única forma que eu tenho de avaliar é nos treinamentos e não vem me agradando muito. Talvez esse seja um dos motivos pelo treinador Léo Condé sempre optar em colocar o Zeca, até mesmo completando os jogos, né? Porque, por exemplo, tem jogadores que são titulares, mas chega ali no segundo tempo, o treinador substitui para dar um descanso, dar uma poupada, mas o Zeca não. O Zeca geralmente joga os jogos inteiros, 90 minutos. Então, realmente, o Zeca aí vem numa sequência de muitos jogos pelo Vitória, né? São 18 jogos na temporada e ele atuou em 16. Então, é realmente muita coisa. Aquele lance do Zeca não apoiar, não subir, não ter profundidade, para ser muito sincero para você, isso não me preocupa nem um pouco. Nem um pouco. Por quê? Porque o treinador Léo Condé é um técnico que prioriza o sistema, a consistência defensiva. E o Zeca faz parte disso. Então, isso não me incomoda do Zeca não ter profundidade. Ele acaba segurando um pouco mais, mas o PK sobe. O PK vai realmente na linha de fundo. Mas quando chega no segundo tempo, quando o Vitória precisa de um resultado, o Zeca ele se libera um pouquinho e acaba tendo um bom jogo ali pelo lado direito também, mas nunca na profundidade. A profundidade que eu falo é lá na bandeirinha da linha de fundo para fazer um cruzamento, sabe? Então isso ele não faz. Ele avança um pouquinho, mas é pouco depois ali do meio de campo. Agora, o Vitória está no mercado para trazer um novo lateral direito. Aí nós temos que esperar as coisas acontecerem para saber se o novo lateral vai brigar com o Zeca pela posição, se vai ser sombra para o Zeca ou não. De antemão, de fato, o Zeca deve estar um pouco extenuado, meu amigo, cansado, por causa dessa sequência de jogos aí, sequência decisiva, né, que o Vitória vem. Ele realmente deve estar com um desgaste físico. E a pergunta que eu deixo para você é essa: você pouparia o Zeca? Ainda que Condé escale o time titular amanhã, você pouparia o Zeca? Então, essa é a primeira pergunta e eu vou agora passar para o velhinho Oswaldo, né? 36 anos de idade, também 16 jogos, 1.230 minutos. É muita coisa, velho. É muita coisa. Então, Oswaldo praticamente também atuando constantemente pelo Vitória e, em muitas das vezes, jogando a partida inteira, em alta intensidade. Só que, de fato, nas últimas 2 partidas, ele errou muito, não foi muito bem. Inclusive, o primeiro gol da Sardinha foi uma bola que ele não acompanhou o Jean Lucas. Então, já vem também demonstrando um certo desgaste, um certo cansaço físico. O nosso Zeca, e domingo tem jogo importante, decisão do Campeonato Baiano. Ele tem 6 gols na temporada e tem 1 assistência. Números muito bons, diga-se de passagem, do nosso velhinho
Oswaldo e Zeca, né? O Zeca tem 29 anos e o Oswaldo tem 36. Uma referência dentro de campo, homem de confiança do treinador Léo Condé, tanto um como o outro. Tanto que o Zeca é capitão e Oswaldo geralmente não perde ali aquela posição de titular absoluto. Eu acho até que quando o Everaldo tiver fisicamente bem, recuperado da lesão, pode ser uma sombra para o Zeca ali do lado direito. Pelo menos eu vejo dessa forma. Mas a pergunta que eu vou deixar para você é essa. Se o Condé for com o time titular amanhã, ainda assim você pouparia o Zeca e o Oswaldo? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. E era justamente sobre isso o vídeo, né? Trazer os números deles aqui, trazer quantas partidas que eles vêm jogando e dizer que, de fato, eles podem estar sofrendo um desgaste físico, isso justificando duas atuações abaixo um pouco do que eles vinham fazendo no decorrer da temporada desse ano de 2024, beleza? Ó, melhor partida do Oswaldo que eu vi foi contra o Bahia, o primeiro jogo do Barradão, 3-2. Ele jogou muita bola naquele jogo. E para mim a melhor partida do Zeca foi contra o Atlético Goianiense, segundo turno da Série B de 2023. Aquele jogo que o Vitória estava com um jogador a menos o jogo inteiro. Para mim, naquele dia, o Zeca foi gigantesco, beleza? Então é isso. E também contra o Novo Horizontino, hein? Jogou muita bola. Então era isso. Muito obrigado por acompanhar o nosso vídeo. Saudações rubro-negras. Um abraço para você.